dois aí. Então não dá pra esquecer. Nós estamos ao vivo? Nós estamos ao vivo. Viva! Ao Achei que não vivo, conseguiríamos. Mas a gente consegue, porque nós damos jeito. Olá, Marina! Tudo bom com Beleza, você? galera? Bem-vindos. Dando um minutinho aí pro pessoal entrar, quem tiver curioso. Hoje nós vamos falar sobre traços de caráter. Como lidar com seus próprios traços e como lidar com os traços do outro, né? Porque a mistura Exatamente. pode dar um bereco-teco aí que às vezes não dá legal. Exatamente. Então a ideia hoje é o que eu faço com essa bagaceira que vocês falam tanto. Vocês falam de traços de caráter, vocês falam disso daí, e aí a gente tá querendo saber, tem gente querendo saber como é que eu faço para lidar. Então vamos lembrar rapidinho aqui, enquanto o pessoal vai entrando, o pessoal vai se movimentando, vamos aí colocar o seguinte. Existem 5 dores existenciais que todos nós passamos. Todos nós passamos na primeira infância, tá bom? Fala, Denise, beleza? E aí, o que acontece? Nós estamos transmitindo em 2 celulares. 2 celulares, 2 canais. Cléber Schwartz, Agatha Six, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem 5 dores existenciais que A nós Mila passamos. veio! Aí, o que acontece? Essas 5 dores, elas envolvem até mais ou menos os nossos 6 anos aí de idade. Não tem uma coisa firme não, mas 5, 6, 7 anos. Vamos falar para fins didáticos e para simplificar, 5 anos. O que acontece? A criança nasce e ela Bruno, Inês, Érica, tudo bom? E aí, gente, beleza? Tá entrando a galera aqui. O Leonardo aqui tá entrando, Denise, sejam bem-vindos, gente. Aí o que acontece? A criança nasce, ela vai para o mundo. A criança não é um livro aberto, ela já passou por diversas experiências no útero da mãe. E aí ela vai continuar esse processo. Por quê? Porque o sistema nervoso dela está começando a fechar um monte de conexões que só vai se encerrar lá para os 5, 6 anos, que é quando atinge lá o cóccix. E aí ele tem aquele primeiro surto sexual, no sentido de ele começa a entender Alice, boa noite! que existe um outro que não seja ele, e um outro pode ser inclusive de outro sexo. Então existe essa questão dessa visão, e aí ele passa por várias experiências nesse meio do caminho. Essas experiências que ele vivencia, que a gente resume em 5 grandes dores existenciais, elas vão afetar o sistema nervoso dele, a forma como ele vai perceber o mundo, como ele vai sentir, pensar e agir, e a partir disso daí, como ele vai estabelecer relacionamentos com a vida, com o pai, com a mãe, namorada, trabalho, colega e tudo mais. Por quê? Porque essas dores existenciais, elas registram um mecanismo de defesa natural. Então o que acontece na prática? A gente tem a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da troca ou da traição. Essas 5 dores aí, elas são estruturantes na nossa psique. Renata entrou aí, fala Renata. Renata é a nossa sócia, gente. E aí, o que acontece? Essas dores, como a gente não tem um ego que faz uma barreira, a criança percebe isso diretamente no sistema nervoso dela. Quando você vai crescendo, você cria essa barreira. Então você não deixa que qualquer coisa te afete. Mas você já passou por essa fase. Então essas dores já vêm, essas dores já marcaram. E elas vão determinar então a forma como você percebe o mundo. E aí a gente fica com uma dúvida. Ô, Renata! Opa. A outra Renata. Tem 2 Renatas aqui. Uma amiga do Kleber e a outra nossa sócia. O que acontece? Essas dores, elas vão guiar a forma como nós trabalhamos no mundo. E as pessoas perguntam assim, tá bom, Cléber, vocês falam pra caramba desse papo aí de traço de caráter, dor existencial. E como é que eu lido com isso? Tá? Como é que eu sabendo que eu tenho a dor do abandono dentro de mim, como um traço mais forte, como é que eu posso fazer uma dinâmica para lidar com isso daí e isso não ser um empecilho para minha vida? O que acontece, gente? Igual o Kleber falou, né? Quando a gente ainda não tem um ego estruturado, a gente sente uma dificuldade, a gente não consegue lidar com as coisas que acontecem com a gente. E isso pode virar um trauma. E dependendo da fase que esse trauma acontece, ele dá a característica de cada traço de caráter. Então, beleza, Agatha. Sabendo disso, o que eu faço com isso?
Você faz uma análise corporal com a gente, de preferência, né? Mas... Por quê? Porque o legal é a gente entender qual é a energia que predomina dentro da nossa mente, do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é uma extensão da nossa mente. E sabendo disso, o nosso corpo é desenhado e estruturado para que ele suporte passar pelas dores daquele trauma que ficou mais marcado nele. Então, por exemplo, quem sofreu a dor do abandono vai ter um corpo mais fofinho, vai ter um corpo mais infantil, um aspecto mais de criança. Lembra que eu falei em alguma das lives lá do Jô Soares? Ele tem muita oralidade, ele parece um bebezão grande. Por quê? Segura aí que eu só vou completar. Por que a gente está falando isso? A Agatha falou uma coisa que é muito importante para a gente entender, para saber como lidar com os traços de caráter que dentro da gente. Eu falo em sistema nervoso, falei no começo. O sistema nervoso vai sendo marcado, vai sendo registrado e isso daí vai trazer uma correspondência no corpo. Então o pulo do gato, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é que seu corpo vai demonstrar a sua história de vida. Seu corpo vai dizer quais dessas 5 dores te marcaram mais. E com isso daí, como é que você pode entender? Então aí, o primeiro passo para você entender como interagir com eles é se conhecer. Por isso que a Agatha falou de fazer uma análise corporal. Porque o analista corporal, ele olha a pessoa, entende quais dessas 5 dores estão mais registradas, se tem alguma mais evidente, e a partir disso aí ele vai falar, você tem uma dor mais evidente. Desculpa, eu tinha te cortado. Não, tudo bem, é legal explicar porque a gente fica achando que todo mundo já está sabendo, e aí não tem óbvio, né? Então, o que acontece? Então, a gente desenvolve esse corpo mais com um aspecto mais infantil para quê? Justamente porque é muito difícil abandonar alguém que tem esse aspecto mais fofinho, mais de criança, mais de neném. Por quê? Porque o corpo desenvolve o recurso para não passar por aquele trauma novamente. Então, cada fase cada fase que a gente vai passando da nossa vida, a gente vai se moldando a determinados traumas. Então, assim, a dor da rejeição, ela vai ser notada lá ainda no útero da mãe, que vai gerar o traço de caráter esquizoide. Aquele mais compridinho, magrelo, cabeçudo. A pessoa que passou pela dor do abandono vai desenvolver o traço de caráter oral, vai ter um corpo mais gordinho, mais arredondado, mais fofinho, mais escorridinho, com aspecto mais de neném. O psicopata, aquele aspecto mais triangular, parecendo que ele é bem mais inflado em cima do que embaixo. O masoquista, um mais quadradinho, parrudinho, pesado, porque ele é feito para aguentar peso, para aguentar pressão. E o rígido, que é o último que se forma lá na fase da sexualidade, mais ou menos entre 3 anos e meio, 5 anos de idade, vai acontecer na fase da sexualidade, vai moldar o corpo dele para ser um corpo mais competitivo, forte, ágil, belo. Por quê? Porque a dor que ele passou foi a dor da traição. E para ele não ser traído nem trocado novamente, ele vai desenvolver isso até lá no corpo. Então o corpo dele vai ser um corpo mais ágil, feito para ganhar. Ele não pode perder. Não pode perder. Vão tender a ser pessoas mais competitivas por conta disso. Então, assim, parece bruxaria. Como é que é? Da feiticeira? Não é feitiçaria, é tecnologia. É assim... porque assim, nossa, você tá me descrevendo super bem. Não, a gente tá vendo no seu corpo. Não é místico, não é nada... Não tem nada místico. Científico. É totalmente científico. Só completando o que a Agatha falou assim, não tem nada de ocus pocus, nada de quântico, kármico, místico, não é nada disso. É científico. Isso é baseado em estudos de Reich, de Lowen, bioenergética e tudo mais. E aí, enfim, chegou-se a uma ferramenta que você consegue identificar. E aí você consegue enxergar na pessoa aquilo aí. Então, assim, quando a gente coloca de brincadeira no nosso... É bio, né? Isso é bio, né? Eu ainda tô apanhando aqui. A gente tá virando blogueira ainda. A gente fala, eu sei como você sente, pensa e age. Apenas olhando pro seu corpo, sim. Isso não é lorota não, gente. É verdade. Isso daí você bate o olho na pessoa, a gente que é treinado, bate o olho e fala, você tem uma coisa mais evidente, você pensa assim, você age assim, e desta forma você tem uma maneira particular de reagir. E sabe o que é o mais legal nas análises, assim? É que a pessoa fala, nossa, eu até sabia que eu funcionava desse jeito, mas assim, você me trouxe tanta clareza, porque às vezes a gente sabe, mas não sabe direito, assim, sabe? Com tanta... Porque às vezes é o ambiente que adoece a gente, tudo. A Erika colocou aqui, ó.
A Agatha tem muita dor da traição. Linda assim, muito rígida. Sim, eu sou bem rígida. Tem a dor da rigidez, exatamente. Vou contar um negócio interessante, porque pra gente entrar na próxima pauta do assunto. O que acontece? A gente, às vezes, vive em ambientes que nos adoecem. Isso, assim, eu acho que quase 100% de todo mundo passa por isso. E quando a gente está nesses ambientes que nos adoecem, a gente não consegue colocar os nossos traços principais no recurso. E isso deixa a gente muito, muito, muito na dor. O que pode acontecer? Eu já vi rígidos com orais acharem que eram esquizoides. Por quê? Ou masoquistas. Vou só completar um negócio que você falou. Por que a gente fala isso? A gente enfatiza muito a questão das 5 dores. Mas o que acontece? O nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele é tão sábio, tão bem articulado, que para cada dor dessa daqui, ele desenvolve um recurso para lutar contra a dor. Então, por exemplo, falando rapidamente, porque isso que ela vai entender, vocês vão entender a explicação do esquizoide. O esquizoide, que é o primeiro traço, se ele tem a dor da rejeição, se ele se sentiu rejeitado do mundo, ele não interage com o mundo, ele fica no mundo da cabeça. Então é um cara super criativo. O oral, para ele não ser abandonado, para ele evitar de ser abandonado, ele vai desenvolver uma capacidade de empatia, de conexão muito forte. Então são caras muito sensíveis, que notam o ambiente. O psicopata tem aquela dor, ele se sentiu na história de vida dele, a gente já explicou em outra live, ele se sentiu manipulado. E para isso não acontecer, ele toma a iniciativa, ou seja, ele parte para a articulação. Para não ter o risco das pessoas tentarem manipulá-lo, ele parte para, vamos chamar assim de manipulação, mas não é manipulação, ele é um cara articulador. Isso. Ele é um cara que consegue colocar várias pessoas para fazer. O masoquista. O masoquista tem a dor da humilhação. Então o que transforma ele num cara metódico, mais lento, mas em compensação, um cara muito organizado. É um cara que você pode ter um problema, ele vai esmiuçar o problema, vai descobrir, porque ele tem essa capacidade de farejar. E o rígido, ele tem, como ele foi traído, ele não quer ser traído, ele vai ser competitivo, porque na cabeça dele, se eu não for o primeiro, não serve. Se eu não for o primeiro, não adianta, porque quem é louco de trocar quem é o melhor? Só se a pessoa for maluca. Então ela não vai querer nunca passar pelo risco de ser trocada. E com isso, então, ela desenvolve o recurso da competitividade, da proatividade. São pessoas multitarefas. Você faz 10 coisas ao mesmo tempo? Bem-vindo ao mundo dos rígidos. Bom, é isso aí. Então, pra vocês entenderem por que ela está falando isso. A pessoa, na dor, aí nós vamos começar a tratar agora do assunto da... Vamos ver isso. A Agatha tem um traço de oralidade e rigidez, mas durante muito tempo ela se sentia como esquizoide, porque ela ficava muito mais no mundo mental. Só que não era tão simples. Aí você explica. Exatamente, porque aí eu vou Eliane, responder... beleza? Oi, Eliane. Oi, Mônica. A Kenny, ela perguntou assim, o nosso tipo de corpo é o quê? Aí eu acho que explicando isso aqui vocês vão entender. É o seguinte, e quando você não se enquadra no estereótipo? A gente vai responder, Denise. O nosso tipo de corpo é o quê? É o nosso corpo. Pra gente entender e ter certeza qual corpo a gente tem, assim, com as porcentagens e tudo mais, a gente precisa fazer realmente... Não é querendo vender, gente. Lógico que a gente quer vender, mas assim, não é por isso que eu tô falando isso. A gente precisa fazer um gráfico pra entender de quantos por cento a gente tá falando ali. Porque às vezes a gente tem uma oralidade alta, como eu tenho... Mas quando você vai somando as porcentagens ali, a pessoa ela é muito mais racional, assim, no sentido mais de traço frio. Não que ela é mental, mas que ela é muito mais traço frio. E eu tenho um traço que sente muito. Então, como é que faz isso? Então, pra gente entender qual tipo de corpo a gente tem, realmente tem que passar por uma análise corporal. A Kenny eu conheço pessoalmente, eu sei que ela tem uma certa oralidade e talvez eu acho que uma rigidez. Mas é legal quando a gente vê a mistura de todos os traços trabalhando, porque assim a gente consegue entrar no recurso. E desculpa, só pra terminar. E aí o que acontece? Eu falei dos ambientes que nos adoeciam. Eu cresci achando que ser competitivo era uma coisa horrível, que ser competitivo era ruim, que era péssimo. E eu arranquei quase 40% de mim. Você entende? Então, assim, eu vejo pessoas com oralidade alta que elas não se permitem sentir e elas acabam engordando. Por quê? Porque elas se sentem abandonadas e o corpo ele pede para não ser abandonado. Então, como ele faz isso?
ficando mais cheinho, ficando mais fofinho e tal, a pessoa dando a comer e não sabe nem por que tá comendo. Tá comendo, tentando preencher um vazio que não vai ser preenchido nunca com comida, vocês entenderam? É porque ela tá de verdade voltando naquela dor que a fez se sentir abandonada. E naquele momento era o momento da mamada. Então ela ao mamar, ela se sentia conectada com a mãe. A mãe já foi embora, a vida já aconteceu, mas você ainda se sente vinculada emocionalmente com aquela fase. A Denise colocou ali, quando você não se identifica com nenhum, quer dizer que pode ser que você seja distribuída. O que é distribuída? Tem um pouquinho de cada um, e aí... O que gera confusão. Pode gerar confusão, às vezes. A pessoa se sente muito confusa, sabe? Você sente todas as dores, mas você também tem todos os recursos. Então, é interessante a gente saber como a nossa cabeça funciona, a nossa mente funciona. Porque, por exemplo, a Denise colocou assim, eu sou racional. Eu tendo a agir com muita racionalidade quando eu tô me sentindo pressionada. Mas eu tenho um lado meu que sente pra caramba. Então eu não tenho como falar que eu sou racional. Tipo assim, não. Na maior parte do tempo eu sou racional. Que aí entra inclusive no tema da live. Como lidar com os nossos traços, né? Sabendo disso, que eu tenho uma oralidade alta, eu sei que eu vou ter picos de emoção. Até gravei um vídeo sobre isso. Eu vou ter picos de emoção, mas ao decorrer do tempo, da maior parte do tempo, eu vou ser mais pé no chão, vamos dizer assim. Só que eu tenho que cuidar desse meu pico de emoção, porque a gente é uma plantinha com sentimentos, né? Não tem aquele meme? Então, sabendo disso, a gente tem que... Poxa, eu tenho que cuidar do meu lado oral, porque senão eu vou descambar comer e eu vou engordar e minha rija vai ficar na dor porque eu vou estar gorda. E aí você entende como isso vira uma bola de neve? Para quem está chegando agora, a live hoje é sobre traços de caráter, como conviver com seus traços, como entender como eles funcionam e trazer eles para uma coisa mais harmônica, um momento mais harmônico. Para isso a gente já estava falando, a primeira coisa você tem que se conhecer. Aí a gente está no exemplo da Ágata. A Ágata está aqui dizendo que ela tem mais oralidade e rigidez. De verdade é mais rigidez e depois oralidade. Mas aí o que acontece? Conhecendo isso, ela vai saber momentos em que ela vai ter mais medo de se sentir abandonada ou vai ter mais medo de se sentir traída ou trocada. E traída não é só traição, daquele jeito clássico dos cinemas. Traição é quando você pensa que é a primeira opção e por algum motivo você não é a primeira opção. Isso pode ser no trabalho, pode ser no amigo, pode ser em alguma coisa que você fez. Se ela acha que ela é a primeira, se ela entrou naquela cabeça achando que ela é a primeira e ela está sendo tirada do jogo, ela vai batendo na dor da traição. Ou se eu dar uma informação importante na minha vida para alguém e essa pessoa contar e expor. Eu quero morrer se alguém faz isso. O oral, ele não liga muito. Ele quer mais é que as pessoas saibam o que ele tá sentindo, o que ele tá querendo. Mas eu tenho um medo muito grande de me expor. Por quê? Porque o rígido, ele quer parecer perfeito. Ele é perfeito? Nunca na vida, gente. Mas ele luta pra isso. Mas ele luta pra isso. E olha, pra eu estar aqui dizendo na frente de qualquer pessoa, colocando na internet que eu não sou perfeita, é assim, foi muito trabalhado isso daí. A Anne Kelly tá colocando assim, quase 80% razão, mas tem um coraçãozinho aqui. A Anne Kelly, ela é muito rígida, gente. Ela é rígida com psicopata. Aí eu acho que ela tem um pouquinho só de oralidade, masoquismo e esquizoide. Mas é isso mesmo, ela é super racional. Aí a Denise perguntou assim, e quando você não se enquadra no estereótipo? Nós respondemos lá. Não falou que é distribuído? Sim. Mas aí depende. Tá, quer completar? Fala. Quero. Porque às vezes o estereótipo pode ser no sentido de você não se identifica com nenhum traço e o estereótipo pode ser no sentido de que não me enquadro nos padrões de beleza. Gente, o pessoal fala assim, os rígidos, eles são mais bonitos. Na verdade, os rígidos são mais harmônicos e harmônico realmente traz essa impressão de beleza. Só que beleza harmonia, enfim. E culturalmente falando, pessoas harmônicas são pessoas bonitas. Só que não é o belo em si. Tipo assim, uma pessoa bonita, ela é rígida. Não, ela pode ser esquizoide com psicopata e ser a pessoa mais bonita do mundo. Ser muito mais bonito, culturalmente falando, do que uma rígida, por exemplo. E o fato de não se enquadrar em estereótipo nenhum não existe, porque assim, tem um estereótipo de gordo, de magro, de alto, de baixo, de X, falante, de Z, calada, falante. competitiva, então, assim, não competitiva. Às vezes você não se enquadra no estereótipo que você gostaria, ou que você acha que as pessoas queriam te colocar, ou que você devia estar. Patrícia Rezende. Oi, Paty, linda!
E aí deixa eu dar mais um exemplo para vocês, que aí é a nossa live hoje, tema da live, traços de caráter, como fazer para lidar com eles no meu dia a dia. Vamos imaginar o meu caso, por exemplo, eu tenho os traços um pouco mais distribuídos que a Ágata. Então assim, a Ágata tem um pico mais evidente de rigidez e de oralidade, e os outros vêm atrás. Eu também tenho um pico um pouco mais alto de rigidez, mas eu tenho os outros, por exemplo, masoquismo e psicopatia um pouco atrás e os outros caindo. Então eu sou mais distribuído. Ou seja, no meu dia a dia, a minha dinâmica, ela é diferente da Ágata. Então eu tenho que entender o momento que ela está vivendo na dor e eu tenho que entender o momento que eu estou vivendo na dor. Como é que funciona isso na prática? Imagina assim, você acorda no dia, de manhã, e você tem 100 fichinhas para gastar durante o dia. Essas 100 fichinhas, elas têm que ser gastadas de forma sábia. Se você chegar, por exemplo, para a Ágata, que tem 38% de rigidez, é isso? Isso. 38% de rigidez e 28% de... Oral. 28 não? 28. 28? É. 28. Então vamos imaginar assim, ela tem que gastar 38 fichinhas com a rígida dela e 28 com a oral. Se ela pegar 60 fichinhas e jogar lá pro esquizoide, primeiro que o traço esquizoide vai ficar sobrecarregado. O esquizoide é aquele momento que ela precisa parar para refletir e se isolar do mundo. É isso. Só que se eu enfurnar ela num canto, vai ter uma hora que o oral dela vai começar a gritar porque ele precisa interagir. Vai ter uma hora que o rígido vai gritar porque ele quer se movimentar, ele quer fazer as coisas. E eu estou forçando a pessoa a ficar encalacrada. É aquela situação de pessoas que não se enquadram em determinadas profissões. Se você pegar um cara que é rígido para sentar na frente de um computador e só ficar produzindo, não vai dar certo. É a mesma coisa se eu pegar um esquizoide e querer torná-lo um atleta, corredor, ou então um lutador, não vai dar certo. Por isso que a gente tem que entender a dinâmica. Então o que você faz? Você pega as fichinhas... É porque tem a mistura dos traços. Você tem a mistura, e você vai usando. Eu tenho que ter um momento no meu dia em que eu vou ser mais comunicativo, vai ter um momento do dia que eu vou ter que me calar, e você tem que fazer o seguinte, num dia ali... precisei usar e abusar de um traço. Até pus ele usei mais fichinha de um para outro. Cara, você tem que fazer um acordo interno. Você tem que reservar um dia, um momento, no dia seguinte, o mais rápido que você puder, para dar vazão para esse traço. Porque senão vai virar uma coisa assim, imagina assim, o especial. Você sacou do especial, os juros começam a contar e você está contando o juros. Enquanto você não repõe aquilo ali, os juros está cavando e está aumentando cada vez mais o buraco. Cada vez mais difícil de repor. É cada vez mais difícil de repor. Então você tem que agir. Então, de novo, voltando ao que a Ágata colocou. Qual é o primeiro ponto mais importante? É você se conhecer. E nesse momento, eu falo isso, eu repito sempre que eu posso, nesse momento não tem um atalho mais rápido para você se conhecer que não seja fazendo análise. Uma análise corporal, porque na análise corporal você consegue identificar seus traços, consegue identificar como é que você procede, como é que você pensa, sente, pensa e age, como é que você faz relações com o mundo, e a partir disso daí, como você pode fazer para se proteger. Porque se você não se proteger, não é outra pessoa que vai se proteger. Não vou ser eu que posso falar, não, eu tenho que cuidar do oralzinho da Ágata. Porque eu nem sei se ela está precisando do oral dela ser cuidado. Eu que cuido do meu. Ela cuida dela, eu cuido do meu. Eu sei que durante o dia eu tenho que gastar X% no meu rígido, ou seja, eu tenho que aparecer, eu tenho que liderar, eu tenho que guiar, eu tenho que tomar iniciativa. Vai ter hora que eu vou ter que me calar e observar e porque se eu não cuido do meu e o Kleber não cuida do dele, a gente acaba querendo competir entre a gente e não vai rolar. Aqui a nossa sócia. Renata, nossa sócia A gente tem muito orgulho dela, véi. Olha só. Você pode não se identificar com um traço por ter vivido num ambiente em que não foi te permitido ser quem você é, como no exemplo da Ágata, em que ser competitivo era errado. Exatamente. Por quê? Às vezes a gente vive em ambientes onde os teus recursos são apontados como defeitos. Por exemplo, o masoquista é um ótimo exemplo para isso. Uhum. Às vezes o cara, eu falo o cara, ele ou ela, tá, gente? Só a gente falar. A pessoa, né? Às vezes a pessoa, ela faz as coisas extremamente devagar porque ela é extremamente metódica e extremamente perfeccionista e ela não quer literalmente que dê merda. Então, o que ela faz pra não dar merda? Método, vai devagar, confere 85 vezes e precisa de ter coisas claras, ditas de forma muito clara. E isso às vezes é apontado como defeito, tipo, nossa, fulano demora demais pra fazer as coisas. Nossa, mas fulano é muito, não, empacado, meu pai do céu. Eu acho que eu já peço perdão
Quais são as elogias por todos os masoquistas que eu provavelmente já feri, porque eu sou muito... Bora, não sei o quê. Rígidos são acelerados, gente. Rígidos são multitarefas. Até pelo você jeito faz de eu isso, falar. você faz isso, você faz isso, você faz isso, e ele vai. Qual o problema disso? Ele se perder. Ele se perder nisso daí quando ele não está na dor. Então a Agatha levantou um ponto bom. Um exemplo clássico, que a gente que trabalha com análise corporal mexe. O filhinho esquizoide. E no Brasil, aqui no Brasil isso é lasqueira, né? Que você vai encontrar com o vovô, vovó, titio, titia. Clara, linda. Aí vai, e aí dá beijinho no vovô, dá abraço na vovó, dá abraço em todo mundo, vai encontrar a família, tem que abraçar. E o pobre coitado do esquizoide, ele não quer abraçar porque ele não gosta dá de choque, gente. Parece que não, mas dá choque. Aí a mãe tá lá, vai dar abraço no vovô, vai dar abraço no vovô. E aí o menino não vai contrariado, ele não está sendo respeitado no traço de caráter dele. Aí o que acontece? Ele começa a entrar na dor. Aí daqui a pouco o menino começa a ter reações. Qual reação? Qualquer uma. Ele pode começar a gritar, ele pode começar a se isolar, ele pode começar a chorar, ele pode começar a bater a cabeça numa parede, que eu já ouvi casos assim, tá, gente? A gente conhece o sobrinho de uma conhecida nossa, ela conta que o sobrinho dela começa a dar cabeçada nos outros. É óbvio, gente. Olha como é importante você entender o filho. Sabe? Como é importante você entender. A gente tem um grupo das meninas que conversam sobre... Que fez o mesmo curso que a gente, né? E a gente fala que isso devia ser assunto de escola, isso devia ser matéria escolar. Exatamente. Porque, olha só, se você tem um filho esquizoide e você tem uma filha que é oral, você vai tratar os dois completamente diferentes. Não tem essa de tratar filho tudo igual, gente. Não tem. Por favor, não. Então, assim, o oral vai querer muito mais colo, muito mais carinho, muito mais toque. E o esquizoide é só deixar ele lá no cantinho e ele vem e te abraça a hora que ele quer, sabe? E outra coisa, no esquizoide, não é você deixa ele te abraçar quando ele quiser. Ele pode ter um momento que ele quer te dar um abraço, mas é ele que decide. Eu tenho uma sobrinha extremamente esquizoide. Aí você imagina uma mãe que é oral, que adora pegar e o pobre da criança é esquizoide, não quer tocar, tá frito. Tá frito. E ele vai ficar contrariado lá e se sentindo não respeitado. Então isso é complicado. Exatamente. A Anne Kelly, rígidos quer resultados rápidos. Sim! A gente é bem assim. Rígido é focado em resultado, gente. Isso é uma questão. Agora, só adianta só... Porque o que acontece? Pensa assim, não, então o rígido é ótimo. Não. Sabe por quê? Porque o rígido às vezes entra na competição só por competir. Isso é ruim porque ele gasta energia à toa. Ele quer lá... só desafiar. Duvido. É só pelo prazer de ganhar. Então, assim, eu vou ser o primeiro a sair no sinal vermelho. Entendeu? Tem umas coisas loucas assim. Tá todo fechado, eu quero ser o primeiro a arrancar. Eu tinha uns que quer ver que eu atravesso essa faixa antes da pessoa? É tipo assim, desde criança eu sou assim. E hoje em dia, eu me entendendo, eu vou lembrando das coisas, eu fico rindo. Só que eu fico pensando, hoje em dia eu fico rindo porque eu entendi e eu soube o que fazer com isso. Mas quando eu não entendia, meu Deus do céu, era uma loucura. Por quê? Quando a gente se entende, a gente consegue acolher a parte que tá doendo e colocar aquilo ali, em vez de ficar na dor, pro recurso. Porque ninguém merece ficar vivendo na dor. Exato. Então, quando a gente tem as fichinhas pra gastar, quando a gente sabe quanto a gente tem pra gastar, fica muito mais fácil se planejar, certo? Exatamente. Então, assim, cara, vou ficar em ambientes que me provocam dor? Vou ficar em ambientes onde eu aponto o dedo pra mim falando que competir é errado? Vou ficar em ambientes onde fala pra mim que eu não posso sentir, que eu não posso tocar, que eu não posso cheirar? Não dá pra mim, cara. Então, assim, é dever meu entender, correr atrás de me entender e saber onde que eu posso ser quem eu sou de forma saudável. O que a Agatha colocou é fundamental, gente. O que acontece? Imaginem assim, por conta da história de vida de cada um, nós desenvolvemos um conjunto de características e carregamos essas dores e essas potencialidades juntos. Existe uma tendência, por causa da história de vida, das pessoas se colocarem em ambientes de dor, infelizmente. Tá? Que geralmente é da família de E a família, normalmente, ela é mestre. Por quê? Porque foi lá que foi forjada as dores. Então, não é uma coisa intencional. Mas as suas dores existenciais, elas foram refinadas nessa dinâmica familiar. Então, a dinâmica familiar é muito complicada. Então, a gente tem que ficar muito atento às relações que tem entre irmãos, entre pai, entre mãe, entre pai e mãe. Porque se você ficar naquele ambiente que te adoece, você vai responder pela dor.
Então você vai viver no sofrimento. Então o que acontece? O psicopata, ele vai se sentir manipulado, ele vai falar, porra, fulano me usou pra esse negócio, caramba, cara, eu pensei que tava me pedindo de coração, o cara me usou, e cada vez mais ele vai ficar fechado e não vai deixar a coisa fluir, porque vai viver na dor. O masoquista vai ficar cada vez mais quieto, o masoquista é um dos caras mais capazes de fazer coisas, só que pelo medo de ser humilhado e tudo mais, ele vai se fechando, vai se calando, vai sufocando aquilo dentro dele. O que acontece, gente, com isso? Acontece as doenças. Porque, vamos lembrar do que a gente falou no início dessa live. Quem chegou agora? 2 canais, 2 celulares, tudo bem. A gente está falando de traços de caráter e como você lidar com eles. Se o corpo e a mente são uma coisa só, não existe mente separada de corpo, não existe corpo separado de mente. Se corpo e mente são uma coisa só, as doenças são manifestações de doenças mentais. Entendeu? Não é doença mental, não. É de Tô doida. sofrimentos. Na verdade, a doença aparece para que a gente não enlouqueça. Exato. Ou morra. A doença surge como um caminho para te mostrar que você não está trilhando o caminho certo. E você tem que tomar alguma atitude para te prevenir. Então as doenças começam a surgir como manifestações. Por exemplo, masoquista. Tá, vou dar spoiler aqui de análise que a gente faz assim, essa aí fica de graça. Fica bônus, hein, gente? Fica bônus para quem dá. Essa daí masoquista. Masoquista é mestre em ter constipação. Você tem constipação, fica ligado. Sabe por quê? Porque o extrato digestivo inferior, a parte do intestino grosso, ela é afetada pela dor do traço de caráter da humilhação. Por quê? Porque ele não consegue expressar as coisas dele, ele não consegue verbalizar aquilo que ele sente. Não consegue literalmente pôr pra fora. Ele não consegue pôr pra fora. Se ele não consegue pôr pra fora, ele não vai pôr pra fora nada. Nem merda nenhuma. Nada. Ele não vai pôr nada. E ele vai travar. E aí, constipação, masoquismo, problema respiratório, oralidade, asma, alergia. Alergia até que tem os dois. Tem mas dois. Asma, oralidade. O oral é vida, é respiração, é troca. Necessidade básica. É necessidade básica. Ele está aqui ventilando. Se ele agora a gente está dizendo então que todo problema de asma é do oral e todo problema de constipação do masoquista e que isso resolve. Não, gente. Você tem médico para isso. Mas a gente tem que começar a entender como o nosso corpo se manifesta e porque entender... se já resvalou no físico, é porque a coisa já está tão incrustada ali que ela já se manifestou pra fora da nossa mente. Então, assim, a Patrícia tá falando aqui, eu acho que o oral merece spoiler também. Aquela é oral, ela fez análise com a gente. Pois é, Patrícia, a gente falou, o oral é o sistema respiratório. O sistema respiratório é muito oral. Tipo assim, eu tenho problema respiratório porque eu sou oral? Não, mas isso é bem provável que tua parte oral esteja na dor, precisando de atenção em algum sentido. A Rei Menescal está perguntando, pessoas que quase não adoecem, então, estão tendo bom aprendizado nessa vida? Veja só. Não necessariamente. Às vezes ela está ficando doida. Às vezes o que pode acontecer? A pessoa não está se permitindo adoecer. Pode ser um traço de rigidez e o rígido detesta mostrar fraqueza. Então o rígido não cai. Ele não cai em nenhuma... Então ele não se permite. E aí isso vira uma bomba relógio. Uma bomba relógio que uma hora estoura. Estoura em algum lugar. Então a gente tem que estar atento com isso. Não quer dizer necessariamente. Pode ser? Pode. Pode ser que você esteja interagindo, você esteja conseguindo administrar seus traços e viver num recurso. Ao viver num recurso, a nossa mente não precisa manifestar a dor fisicamente e aí você passa a viver de uma maneira mais equilibrada. Mas não necessariamente. Pode ser que no momento uma pessoa esteja cobrando tanto dela. A gente não passa por isso. Pensa só, quantas vezes vocês passaram por uma situação em que vocês tinham que entregar alguma coisa ou fazer um trabalho e tudo mais, vocês querem matando. Qual é o resultado depois disso daí, gente? A pessoa adoece. Doente. Ela fica resfriada, ela tem uma gripe, ela tem ela tem alguma coisa, porque o corpo está mostrando o sofrimento pelo qual ele passou. Então, de repente, a pessoa pode estar num momento que ela não pode se permitir ficar doente, e isso vai estourar uma hora. Então, tomem cuidado com isso. Não, de novo, não existem máximas, mas o que existem são pontos de atenção. Pontos de atenção, exatamente. A Anne Kelly colocou aqui, eu estava acabando com meu filho por não entender como ele era. A Anne, eu vou falar aqui que eu sei que ela deixa, tá, gente? Por isso que eu enfim. Só pra explicar, porque às vezes a gente sai falando, você é oral, você não sei o quê, e as pessoas não querem se sentir expostas. Só os brothers, só fala dos brothers. E ela conta uma história que pra mim, assim, foi um dos testemunhos mais lindos que me deixa muito emocionada.
porque ela conta uma questão, assim, que ela falava pro filho dela que quando o filho dela é oral. E ela falava pro filho dela assim, não faz sentido você estar chorando. Olha não só. faz sentido, porque ela é muito na cabeça, ela é muito razão. E ela não entendia. E ela conta isso pra gente, falando, gente, foi o maior presente entender como meu filho funciona. Por quê? Porque às vezes ela é muito rígida e ela tem muita energia no corpo. Rígida é E ela ia resultado. pedalar com ele e ele, ora, não tem energia no corpo. Então ele sentava e falava, não consigo, mamãe. Ela, bora menino, não sei o quê. E aí hoje em dia ela fala, nossa, eu entendo tanto meu filho, isso pra mim vale tanto. Então assim, isso é mais que ouro, sabe? Porque... É que eu fiz besteira. Pronto. Isso é mais que ouro, porque quando você entende a pessoa que você ama e você pode cuidar ali pra que ela não sinta e nem reviva aquela dor, é o melhor presente que você pode se dar, né? Porque você vai estar se cuidando e você só consegue cuidar do outro quando você se cuida, né? Então, a importância de você se entender pra você saber como lidar com os teus traços, com as tuas emoções e com as tuas razões, pra você parar de se sentir inadequado no mundo, porque às vezes a gente fala, nossa, eu não consigo chorar porque e uma pessoa que eu amo morreu e eu não consigo chorar. Tem gente que é mais assim. Tem gente que, nossa, cai uma folha de uma árvore, eu já quero morrer de chorar porque eu sinto muita emoção. E tá tudo bem também. Tá tudo certo. Entende? Então se conhecer e aprender a lidar com seus próprios traços é o primeiro passo para que você consiga lidar também com o outro. Um ponto importante que a gente colocou. Nessas 5 dores que a gente está falando, elas respondem ao mundo de forma diferente. Como elas respondem ao mundo de forma diferente, as dinâmicas são diferentes. Então, o rígido, enquanto o rígido ele é ligado na tomada é 220, por exemplo, o esquizoide não é. O oral não é. Então, não adianta você querer cobrar resultado no sentido de produção, naquela coisa de um oral, da mesma maneira que você vai cobrar do rígido. O oral produz? Produz. O esquizoide produz? Produz. Só que se você aplicar a régua do rígido do jeito que é, para um oral, você está aplicando o redondo no quadrado, não vai encaixar. Você vai encaixar muito na pancada. E uma hora pode até ir, mas vai ser na pancada, vai escangalhar, vai estragar e vai dar problema. Então a gente tem que se conhecer, tem que se respeitar e tem que pegar essas fichinhas do dia a dia e distribuir de forma sábia. A Sabrina perguntou assim, e o ganho de peso? Existem 2 traços que tendem a, quando eles estão juntos, eles tendem a ter mais ganho de peso, que é o oral e o masoquista. Se você tem esses 2 picos, muito dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa magra. Oral e masoquista não vai ser, como é que é o nome daquela magrela lá? Gisele Bündchen. Não vai ser Gisele Bündchen, gente. Isso não adianta, não se violente, não faça cirurgia. Não existe traço de caráter melhor. O que existe é você trabalhando no recurso. A melhor combinação de traços é a sua. É a sua, cara. É a que você tem. Você foi forjado desse jeito para existir no mundo. Então você é a melhor fórmula. Entendeu? Não tente se mudar. Agora também não adianta isso virar uma muleta para você dizer assim que agora eu sou assim, sou oral. Eu não sou oral, por isso que eu não quero fazer as coisas. Não, gente, todo mundo aqui é adulto e adulto tem que agir como adulto. Assumir as responsabilidades. Lembrei de um negócio aqui que a gente falou da última live. Gente, tem um aviãozinho aí, ó. É verdade, já tá acabando, faltam 15 minutos. Mas eu lembrei, quem souber de alguém que se interessa, quer se conhecer melhor, como é que você pode se entender e entender. Gente, isso é tão poderoso, isso vale para pai, para minha relação comigo mesmo, relação de casal, relação com pai, relação com mãe, relação com filho, relação profissional, isso vale para tudo, gente. Vai dar para se aplicar para tudo, entendeu? Então, dá um aviãozinho, manda para alguém aí, que se a pessoa pega o final da live, aí depois ela vai lá e a gente vai deixar salva ela, e aí a pessoa assiste. Se vamos deixar 24 horas ou mais, então a gente tá deixando mais, a gente tá sendo legal. Mas não tem essa obrigação não, tá? Pode ser que a gente diz só 24 horas. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esses 2 traços, voltando para a questão do peso, né? Que é uma questão que perguntam muito pra gente. Elefante Burger entrou. Gente, quando eu trabalhava da época dos food trucks, eu conheci cada coisa boa, então, se vocês forem pra Goiânia, vocês têm que conhecer o Elefante Burger. Ó, Eliane, veio vários a Eliane é massa, ela sempre divulga a gente. Obrigada, Eliane. Então, sobre o ganho de peso é o seguinte, falando de hambúrguer, oral ama comer. Ele gosta dessa sensação. E aí, se, por exemplo, tem uma mistura de oral com rígida,
a pessoa vai ser uma gordelícia, sabe? Que é uma mais gordinha, mas com curvas mais acinturadas, mais harmônicas e tudo mais. Se a oral dela tiver na dor. Então, o que acontece? Às vezes a gente tá com oral e a rígida na dor, porque a rígida quer ser magra e a oral ela quer comer. E aí fica nessa pancada. E o que faz? Geralmente a rígida dá um cala-boca na oral. Exatamente. E fala assim, não vai comer, Não vai fazer vai comer. exercício e cala a boca, Tem não que ficar chora. gata e gostosa e engole o choro. engole o choro. O que isso pode gerar, gente? Uma baita dor na oral. E a oral na dor, ela vai engordar comendo ou não comendo. Então, Pode ser um tiquinho. Então, tiquinho. às vezes, a gente tá com muita vontade de comer um negócio assim que é muito engordativo. Tipo, aqui em Brasília, onde a gente mora, tem um lugar que vende um sorvete maravilhoso. É. E eu nem sou tão fã assim de comer coisa com sorvete, mas esse eu amo. E às vezes eu fico com desejo, sabe? Igual grávida que quer comer tijolo, essas coisas, eu fico pra tomar esse tal desse sorvete. E se eu não tomar aquele sorvete, nada mais me satisfaz. Eu posso comer chocolate, posso comer açúcar puro, eu posso... Pode ir na Häagen-Dazs. Não adianta, tem que ser aquele. Então, uma dica que eu dou, gente, quem é oral, se você tem um pico de oralidade, tu não sai comendo qualquer coisa, não. Você para e fala assim, eu quero sentir gosto de quê? Eu quero comer o quê? Por quê? Porque quando você descobrir se você quer doce ou se você quer sal, você vai pensar, mas eu tenho esse doce, esse sal aqui em casa? É. E aí você vai em busca de comer aquilo que você quer. Porque quando você comer exatamente aquilo que você quer, você vai se satisfazer e você não vai querer comer tudo que você viu pela frente. Tem histórias de gente que come 2, 3 latas de leite condensado no dia. Por quê? Porque, na verdade, ela queria comer um negócio que não tinha na casa e ela foi comendo o que via pela frente. O que via pela frente. Porque o oral, ele tenta comer para preencher um vazio existencial que não vai ser preenchido com comida. Não tem jeito. Só que, às vezes, a gente precisa dar uma comidinha gostosa para manter ele ali no recurso. Só que pode ser uma comida gostosa, pode ser uma conversa, pode ser... Aqui a gente tá gastando nosso oral a rodo, né, baby? Por quê? Porque a gente tá falando. O oral E esse é um dos traços que eu tenho menos, tá? Precisa falar. Mas ele tá aqui, ele precisa O funcionar. Kleber tem menos, mas é tipo quase tudo igual nele. Aí não faz muita diferença nesse caso. Então, por isso que significativo. o legal de você fazer a tua análise é porque você sabe se você tem pico, se você é misturado. Porque até isso influencia. O Kleber tem menos oralidade, mas na porcentagem dele é um pouco menos que o meu, mas... Sabe? É quase igual. Ele então, tem que ser ouvido, ele tem que ter o momento dele. Você entende? Então, assim, a ideia de fazer análise corporal é entender isso, porque cada pessoa é um universo. E cada pessoa é um universo que, tipo assim, o oral sente muito, o rígido é competitivo e o psicopata é negociador. Sim, só que como ele vai ser negociador, onde ele vai ser negociador, onde ele vai competir, porque, por exemplo, se for uma combinação de rígida com oral, ela vai competir pela atenção. Se for uma combinação de rígida com esquizoide, ela vai competir pra ver quem é mais inteligente, pra ver quem é mais racional, pra ver quem é mais lógico. Então, assim, tá dentro da competição, tá dentro do traço de caráter, mas isso tem que ser entendido. E cada pessoa é um universo à parte. Exatamente. Então, a ideia é justamente essa, gente. Vocês precisam se conhecer. E se conhecer, às vezes, dá uma dorzinha, porque a gente começa a ver um monte de coisa assim que, Mas é melhor, que a gente não tá muito afim de ver. Mas é extremamente importante. A Silvia falou aqui, responde minha pergunta. A gente não achou sua pergunta não, Silvia. Põe de novo aqui. Põe de novo aqui. Põe de novo. A gente não viu tua pergunta. Também tenho 3 traços bem distribuídos. Nesse caso, os conflitos são intensos entre esses traços? São. Sim. Por quê? Porque dependendo do traço que tiver ali no controle, por exemplo, se você tem uma psicopatia alta, o psicopata, ele é extremamente controlador. Articulador pra cacete. Se você tem uma psicopatia alta e uma rigidez alta, o rígido ele também tende a ter uma necessidade de controle. E juntos os dois... Acabou, porque aí nenhum outro traço vai conseguir mandar, mesmo que seja traços distribuídos. Porque os dois querem controlar. Porque os dois vão querer controlar por motivos diferentes. Mas junta 2 energias controladoras, minha filha, não tem ninguém. Então, depende dos teus traços. Mas, por exemplo, se for oral, masoquista e rígido, cara, você vai ter um lado extremamente racional e competitivo e você vai ter um lado que sente muito. E aí vai ter um conflito. Que uma parte sua vai querer expor o que você tá sentindo e outra parte que vai querer
não expor de jeito nenhum o que você tá sentindo. Ó, nossa sócia escreveu uma coisa legal. Lê, você consegue ler legal? Eu cresci odiando esse palmo de testa quando eu entendi que a minha genialidade e criatividade moram lá, busquei um ambiente que valoriza isso e minha vida mudou pra muito melhor. E sim, a gente, entrando na questão dos estereótipos, né? Às vezes, principalmente as mulheres, elas sofrem muito com essa questão. E a Renata, ela é distribuída, mas ela também é rígida. E a rígida, ela se importa muito mais com esse tipo de coisa, né? Porque ela não quer perder, gente. Ela não quer ser trocada. Então ela é competitiva. Então ela quer brilhar. Então o que acontece? Ela fala que a testa dela é gigante. E quando você olha a mulher bonita pra caraca e ela não tem ela tem um palmo de testa, mas você olha pra ela é extremamente harmônica, então você nem percebe. Mas assim, a gente se bater tanto na frente do espelho e às vezes a família fica apontando esse tipo de coisa, achando que é engraçado. E não é. Só que olha que legal. Quando ela entendeu que a genialidade dela, porque a bichinha é uma gênia, cara. O pessoal gosta das nossas devolutivas meio do Kleber, mas a gente fala que ela dá renatada nas pessoas, entendeu? Que é. Na lata, entendeu? A genialidade dela tá justamente nesse fato dela ter esse palmo de testa, que significa a quantidade de esquizoidia que ela tem. Que é a questão da criatividade, do raciocínio lógico, da capacidade de percepção, não percepção, mas de perceber situações que a gente não... Pensamento rápido, junta Lé com Cré, ela é massa nesse sentido. Então a gente vai se completando. E olha que legal, ela também tem uma oralidade bacana. Então ela junta esse oral que sente muito, olha a confusão aí. Um oral que sente muito com esquizoide que pensa muito... dá um embate. Se ela não soubesse como ela funciona, ela ia ficar sem entender como funciona e ela não ia conseguir colocar esses traços. Tipo assim, criar as coisas e comunicar as coisas que ela tá criando, entendeu? E se ela chegasse, por exemplo, e se forçasse a, no momento que é para ser criativa, tentar ser comunicativa, ou tentar ser comunicativa no momento que é ser criativa, também não dá certo. Por isso que nós falamos que vocês têm que conhecer os traços. Por quê? Porque você vai saber, se conhecendo, que hora você vai usar cada traço. Por exemplo, numa situação que pede uma proatividade, aí você vai pegar seu lado esquizoide para jogar, ou você vai pegar o seu lado masoquista para jogar, para colocar para frente? Não, você vai negociar e falar, não, aqui deixa que a minha parte rígida, aqui eu rígido aqui, eu dou conta da parada, eu vou para frente. Ou então o meu lado psicopata vai para frente, que eu vou articular esse negócio e vou tirar a gente dessa roubada que a gente tá, ou desse risco que a gente tá passando. Mas tem que ser os traços que têm essa capacidade. Você tem que se conhecer e ao se conhecer você consegue fazer esse jogo. Esse é um jogo que não é pensado, ele fica um jogo automático, gente. Você sabe e você faz a negociação. É como se você tivesse assim, cinco pecinhas existindo na sua cabeça aqui e aí você vira, agora é você. Igual agora divertidamente. É você. Igual divertidamente. Agora é você. Pronto, não, agora é você. Pum, agora é você. Pum. E o jogo você vai fazer e você vai E eu vivendo. faço, olha, é porque às vezes fica muito etéreo de falar isso. E é exatamente do jeito que a gente tá falando, gente. O exercício é esse, a gente tá entregando ouro nessa live, entendeu? Então, assim, surra de like em nós. Porque esse daqui é massa. De avião. De avião. Porque é simples e é muito fácil de fazer. Como que acontece? Nossa, tô com muita vontade de comer cheeseburger. E eu não quero comer porque eu quero ficar magrinha. Um exemplo. Aí eu penso, ok, oral, se você deixar minha rígida terminar tudo que eu tenho pra fazer hoje, e se você deixar eu conseguir gastar minha energia do jeito que eu gosto de gastar, que eu não gosto de fazer exercício de academia, mas eu gosto de gastar energia de outras formas, eu te dou um hambúrguer. Negociado. Minha oral é muito boazinha, gente. Ela fala, beleza, vamos lá. E com os outros traços a mesma coisa, sabe? Tipo assim, tem traço que não tem perna, aí a gente vai e fala, traço que não tem perna, deixa esse pouquinho de perna aqui trabalhar pra gente conseguir fazer as coisas que eu vou te dar alguma coisa que aquele traço gosta. E essa negociação tem que ser tão bem feita e você tem que estar consciente dela. O que acontece? Você vai comer o hambúrguer e se a coisa foi bem combinada, gente, parece milagre, mas não é. Você não vai engordar. É fato. Sabe por quê? Mesmo tendo pico de oralidade. Mesmo tendo pico de oralidade. Por que você não vai engordar? Simplesmente porque você fez um acordo e você está conseguindo colocar aquela fichinha na frente lá para naquele momento usufruir daquilo ali. E você volta. Então, existem... e a fichinha está no lugar certo, porque senão você deposita isso em outras pessoas e não em você. A gente ouve, às vezes, histórias de orais que eles não fizeram nem dieta. Ao se permitir falar, ao se permitir chorar, ao se permitir sentir
começaram a perder peso, gente. Simplesmente porque ela se conhecia, se acolheu, e nisso daí a perda de peso foi automática. Então até a Sabrina perguntou, como fazer meu rígido sobressair o oral? Primeira coisa, você tem que dar espaço pro oral. É a primeira coisa, porque senão primeiro passo é você não querer que isso aconteça, porque se você tem um pico maior de oral do que de rígido, pode ser que o seu rígido seja muito exigido em alguns momentos da sua vida e eles fiquem ali, fiquem se alternando nos picos. Só que se você tem um pico de oralidade muito, por exemplo, eu sou muito rígida, eu quero que meu oral se sobressaia o rígido, tipo assim, por quê? Por que eu não me aceito do jeito que eu sou? Porque eu não quero ser gordinha? Simples, acolha o teu oral. Agora, porque eu não quero ser sentimental? Sinto te informar, você vai continuar engordando. Não adianta. Porque você tá negando uma parte sua. E elas aparecem, essas partes que a gente nega, elas aparecem nas horas que a gente não quer. Meu oral mostra muitas imperfeições e meu rígido quer sufocar. Primeiro porque o seu oral você vai chorar na hora que você teoricamente não pode. Você vai demonstrar emoções na hora que você teoricamente não pode, porque seu rígido não quer que você mostre fraqueza. Se tu gasta essas fichinhas igual a gente tá falando, não vai ter por que a tua oral se intrometer. Que foi o combinado que eu fiz com a minha. Tipo assim, você não pode chorar no meio de uma negociação, Agatha Six. Chora em outra hora. Na hora que você for fazer a negociação, ali tem que estar a parte aqui é o rígido psíquico, tá na hora da negociação. O rígido, negociando. Agora, sair da negociação, cara, eu suei as bicas, eu preciso chorar agora porque eu fiquei tão angustiada que eu preciso botar pra fora. Então você vai chorar, você vai ligar pra sua amiga e falar, minha amiga, peraí, socorro, você vai, agora eu preciso comer um docinho, entendeu? E se você vai comer um docinho. Porque senão a tua vulnerabilidade vai vir bem na hora que não precisa, na hora que você menos quer. Odeio mostrar vulnerabilidade. Aí o que acontece, Sabrina? Você não gosta de mostrar porque o seu rígido sufoca, aí teu oral faz assim, pum. Quer não? Presta atenção em mim aqui, Presta atenção em mim, pum. Vai comer assim, pá. E aí quando você vê, você não tá nem notando, você tá... Tá comendo, e às vezes você não tá nem comendo e você engorda. E às vezes você come comendo salada e tudo mais, sofrendo, você não consegue perder peso. Por quê? Porque tem uma parte sua que quer ser ouvida. Então você tem que fazer uma negociação. Lembra que o corpo é uma extensão da mente? Corpo e mente são uma coisa só, gente. Então... O nosso corpo mostra exatamente o que a gente precisa fazer. E lembra que a gente falou que a doença é um caminho pra gente não ficar louco e nem morrer? Uhum. A doença é a nossa amiga. Não encare a doença como... A doença é um alerta, gente. A doença é um alerta pra gente... É um alerta gente muito forte da nossa mente. Parar e repensar o que a gente tem feito da nossa vida. O que a gente tem deixado invadir na gente e o que a gente tem feito com a gente mesmo. Então o que acontece? Você tem que se conhecer. Eu sempre falo isso. Eu acho que toda live eu tô falando isso aí, tá vendo bordão. Conheça-te a ti mesmo, entendeu? Então o que acontece? A gente tem que se conhecer. Ao se conhecer, você entende das dinâmicas que você tem, quais das dores existenciais te marcaram mais, quais são essas dores que influenciam sua forma de sentir, pensar e agir. E não adianta, gente, se você quiser calar alguma dessas partes, ela vai se fazer ouvir. Ela vai achar um jeito. Se não for no físico, no externo... A minha rígida me dava dor nas costas. Todos os dias acordar com dor nas costas, gente. Dor nas costas é coisa de rígido, gente. Então você está com dor nas costas ou masoquista. Carregando de peso demais na vida. Ou então você está não se permitindo ter momentos de fraqueza. Dor nas costas tem a ver com rígido. Hoje a gente tá gente boa, hein, cara? A gente tá dando... Cara, a gente tá dando dica. A gente tá dando um monte de dica aqui que a gente nem... Surra de like nós! A gente tá dando um monte de like. Dor nas costas é dor de rígido, dor nas costas é dor de masoquista. Ou você tá carregando peso demais, ou você tá competindo com tudo e com todos a todo momento e você não se permite sentir. Então fiquem ligados com isso. A Sabrina vai falar, depois, segunda pessoa que pede dica de livro. Cara, a gente lê tanto livro, de tantas referências, de tantas coisas, assim, de Jung, de Reich, de bioenergética, de Lowen, de tudo, assim, de psicossomática. A gente estuda todas as áreas, até interpretação de sonho a gente estuda. Então, assim, vai ficar muito etéreo, porque a gente vai dar um livro pra vocês e vai ficar parecendo que não tem nada a ver, porque o nosso conhecimento é a junção desse tantão de coisa que a gente tá estudando há anos. É exatamente isso. Bem, isso daqui é um compilado de um monte de que referências não é só da análise, que foram tiradas. Então isso daqui, se a gente chegar e falar, vai ler, pode levar, vai ler Reich. Você vai ler um pedaço, não. Falar, uma parte faz sentido, outra não. Vai ler Lowen, tá, vai ler Jung. Tá? Não faz sentido que você vai ler um pedaço. Uma parte da nossa conversa vai estar lá no Reich, uma parte da nossa conversa vai estar no Lowen, uma parte da nossa conversa vai estar no Jung, uma parte da nossa conversa vai estar em Freud.
Entendeu? Uma parte da nossa conversa vai estar na bioenergética. Então, Uma vai parte da ser- nossa conversa vai estar na sistêmica, mas você entende que não, se eu chegar e falar, vai ler o livro tal, não adianta. Então isso daí é por isso que a gente fala, tem que se conhecer, tem que. Aí a gente tá falando, nós estamos aqui, né, gente? Então aproveitem, né? A gente tá. Usem a gente, usem a peçam gente. temas. Peçam temas, peçam coisas para falar, entendeu? Vivi Entrem em contato linda. com a gente, pra gente poder. O que foi? Bibliografia é fundamental. Pois é, bibliografia é fundamental. Eu falei, eu disse aqui, mas se a gente chegar, é Reich, é Lowen, é bioenergética, é sistêmica, é Jung, é Freud, tudo um pouquinho aqui. Tá tudo misturado. Só osso nessa live. A gente vai apanhar da nossa sócia, tô achando aqui, quer ver, ó? Só ouro. Só ouro nessa live, Sabine. Sem dúvida nenhuma, a análise corporal consegue te dar uma clareza que nenhum livro sozinho vai te dar. Cola nesse casal que resolve. É verdade. É nossa sócia aí falando. Gente, estamos chegando perto, faltam uns 3 minutinhos ainda. Faltam né? 3 minutinhos. Vamos caminhando pro final, então. Vamos senão- fazer resenha, se cair é nós, tá, gente? A gente Tá. já tá agradecendo a presença de todos vocês, a participação, vocês são massa demais, vocês ficam conversando aqui com a gente. A Janaína colocou Cleves, Kleber. estou apaixonado, pessoa linda, fofa e inteligente. Quero ela no site, no canal, tornar-se quem tu és, tá? Ela tá dentro também, a gente conversa depois, Vou Janaína. contar porque a Rígida quer aparecer, gente, ó. Estou apaixonada pela sua esposa, linda, fofa e inteligente. Quero ela no site, e no canal, torna-se quem tu és. É o canal que a gente tá. Obrigada, a Janaína. tá montando um canal e a gente vai participar. E agora era eu e agora somos nós. Tá perfeito aí, tá maravilhoso. A Mas, Rígida enfim, enlouquece é, aqui. enfim, nós estamos caminhando para o final da nossa live. A gente queria agradecer a todos, tá? O tema hoje foi traços de caráter, como lidar com os traços de caráter no dia a dia. Na prática, o que a gente está falando para vocês é, vocês têm que se conhecer. Vocês têm que buscar se conhecer. Um atalho poderoso é uma análise corporal, por exemplo. A análise corporal é uma sessão de 1 hora e pouco, ela te dá uma clareza absurda. Ok, não sei isso, vai vendo nossas lives, vai buscando na internet, tem muita coisa hoje em dia que está falando isso daí. Além da análise corporal, a gente tem outros processos. Então, assim, quem tiver interesse em saber, e nananã, vocês podem me procurar o Kleber. Algumas pessoas já têm meu telefone. Perguntem pra gente, porque às vezes assim, não quero fazer análise corporal agora, mas tem algum outro processo? Tem. A gente tem processo pra relacionamento, a gente tem processo também pra empresa. Tá? Então, colhe na nossa sócia também, gente, que ela é massa, ela é muito experiente nessa área aí de empresarial. Tô bem no relacionamento, mas vai tocar a empresa tá osso. Tem uma galerinha lá que tá osso, ou então eu tô precisando lidar com o meu sócio. Pô, porque, gente, traço de caráter, análise de caráter, tudo mais vale para tudo. Você extrapola e você leva. Então você pode tornar uma empresa muito mais produtiva, por exemplo. Você pode tornar a sua dinâmica com os seus empregados, ou seus funcionários, muito mais equilibrada. Você conhecendo os traços de caráter, você consegue mudar a dinâmica da empresa, mudando as pessoas de lugar, se você conhecer como elas funcionam, entende? Então, assim, às vezes você tá colocando, dá pra tudo. Você está colocando um rígido para atender telefone e está colocando um oral para ficar pensando em soluções mirabolantes. Gente, tem que inverter, o oral tem que ir para um lugar que ele vai poder fazer acolhimento, o rígido tem que ir para um lugar que ele vai aparecer, o esquizoide tem que ir para um lugar que ele vai pensar. Às vezes você tem um time maravilhoso, o que acontece Só que estão no lugar errado. as pessoas estão nas posições erradas, então você tem um potencial. E a ideia é essa, é você tornar a vida mais leve, gente. A gente já tem um dia a dia, já tem que produzir, tem filho, tem família, tem esposa, tem marido, tem um monte de coisa para tocar. Então a vida pode ser, o que a gente está querendo deixar de recado é que dá para simplificar, gente. A vida pode ser mais leve, a vida pode ser mais tranquila, a vida não tem que ser um fardo, a vida tem que ser um caminho que você consegue viver nela pelo tempo que te for permitido, que de verdade a gente até diz pelo tempo que você se permitir, mas isso é assunto para outra live, do tempo que você se permitir que ele seja prazeroso, que ele seja produtivo, para chegar a hora que você falou, não, aqui já deu, já tá bom, já estou satisfeito, ó. E essa ser uma decisão sua, e não deixar isso na mão do universo nem de ninguém, beleza? Beleza, gente? Então a gente agradece a todos aí. Muito obrigada, vocês são massa demais. Rafaela chegou no final. Vai ficar gravada, pelo menos 24 horas. Mas, ó, gente, todo sábado a gente vai tender a fazer a live nesse horário, tá bom? Mais ou menos 8h03 da noite. 8h03. Nem 8, nem 7h57. 8h03, tá bom? Bom? Beijão, gente.